Olá galera, bem-vindos ao Fui no Sebo e mais uma vez eu deixo de coração meu agradecimento a todos vocês pelo carinho, pela interação de todos. Muito obrigado. Hoje eu trago para vocês essa aventura histórica aqui, Ben-Hur, olha aí que bacana. Essa edição aqui saída pela editora Jangada em 2016. Olha aí, 2016 gerando grandes edições, aí, grandes romances, né? Que bacana. Ben-Hur escrito por Lewis Wallace. Ele gostava mesmo era de Liu, tá? Nascido ali em 10 de abril de 1827 e falecido em 1905. Quem foi Lew Wallace? O Lew Wallace foi nada mais nada menos que advogado general da União na Guerra da Secessão. Foi governador do território do Novo México, foi político, foi diplomata e mais 1,5 milhão de coisas que vocês imaginar o cara estava fazendo lá. Até batedor de prego profissional do Estado ele era. Essa parte é brincadeira. Conta a história que é o seguinte: ali, mais ou menos 1876, ele estava indo num trem ali, aqueles costa a costa, né? Ele estava indo para o estado da Indiana, que ia ter um congresso de soldados e ex-soldados ali. Tava ele naquele trem conversando com o pessoal, vagão dormitório, todo mundo de pijama, pantufa, né? Fumando o último charutinho da noite, né? Todo mundo de touquinha para dormir. E eis que aparece um cidadão lá e começa a conversar com ele. E de repente, no meio dessa conversa, ele fala: olha, eu gostaria de ter uma conversa particular contigo no meu vagão. Ele, eu olho, sei lá, gente boa, fala, bora lá, vamos conversar. E passaram a noite toda conversando a respeito das mazelas humanas e a religião. Olha só que coisa, né? Mais um incomodado com a faceta ruim da religião, né? E lá pelo final da conversa, aí ele propôs, falou: olha, eu sou Robert Ingerson, né? Coronel Robert Ingerson, desculpe. E gostaria muito, cara, que você me convencesse que Deus existe ou não. Você é um grande escritor, você é um grande pesquisador. E eu gostaria de propor esse tipo desse desafio para você. Eu sou ateu, então prova para mim que Deus existe ou não. Né? Eu dependo disso para manter minha cabeça em sanidade total. Eu li o Alice, olhou para a cara dele e falou: beleza, vou fazer. Só que é preciso de um tempo, né? Eu preciso levantar alguns dados históricos aí, fazer uma pesquisa, blá, 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 aquela coisa toda. E foi lá. Lá em 1880, ele editou ele fez a primeira edição dessa história, que assim que foi para a edição mesmo, né? Já virou best-seller na hora. Tá? Foi considerado uma grande história, um grande romance, desde o começo. E essa história trata basicamente do que? Ela trata da história de um moleque que chama Judá Ben-Hur. Ele é filho de uma família judaico tradicional, só que não morava em Judá, morava em Jerusalém, né? Centro político e comercial, porque eles eram uma família muito rica na época, né? E ele tinha um amigo ali que tinha sido criado com a visão romana da coisa, né? Que chamava Messala. E o livro começa, a interação entre os dois começa ali, eles, tipo um molecote ali de 16, 17 anos, trocando uma ideia perto da entrada da cidade ali, a respeito do que se pode e o que se não pode fazer, qual que são os direitos e os deveres da situação da população. E o Messala, com a visão romana da coisa, que era o império que tomava conta da época ali, era a visão de somente subjugar, né? Quem não for romano é direito de passividade. E acabou, é isso daí, é a história. E o Judá Ben-Hur olhava para a tradição do povo dele e falava: não é bem assim, cara, a gente que começou a história. E ficava naquele bate-boca ali e foi. E chegaram no momento que eles discutiram, eles eram o melhor amigo, né? Eles tinham sido criados como melhores amigos até a hora dessa separação. Né? O Messala ele foi para Roma para estudar e o Judá continuou ali com a família dele estudando. Quando o Messala voltou, ele voltou com a cabeça meio transtornada, né? E a partir daí, meus queridos, o que acontece? Desenrola todo o enredo dessa história. Mas uma coisa mais importante para você saber, mais interessante eu acredito, é que assim, essa história está sendo contada em paralelo com a história de Cristo. Olha só que coisa interessante, né? Então é tipo como se fosse um duplo, né? O Judá Ben-Hur ser o duplo de Cristo, ou o Cristo ser o duplo do Judá. Por quê? Porque esse moleque ele vai fazer uma besteira tão grande,
O exército romano está entrando na cidade, o principal, o governador está ali, aquele, sabe, que tipo de o cara quando está no poder é arrogante, aquela coisa toda. E o cara entra ali, daí o Judá e a família dele, mais a irmã dele ali, correm no terraço para ver, eles acham bonito, o Judá ele queria ser soldado, né? Pelos propósitos particulares dele, mas ele queria ser soldado. E ele faz uma besteira que vocês não fazem ideia, vocês vão ter que ler aqui para descobrir. Tá? E por conta dessa besteira que ele acaba fazendo, ele destrói, não ele, né, mas a situação destrói a família dele. E eles só vão se encontrar muito tempo, depois de muito sofrimento, muita luta. O moleque é um moleque esperto, ele vai saber se virar, ele vai ficar sozinho nessa história. E o mais impressionante é que a primeira vez que ele se vê totalmente perdido, desamparado, o adolescente Jesus Cristo vai lá e vai acudir ele. Olha que bonito, né? Que coisa bacana, né? E ele vai ficar com isso na cabeça. E depois, lá no final, ele vai ter a oportunidade de retribuir. Gente, isso daqui é um romance, isso daqui não é baseado na história bíblica, tá? É um romance criado, né, a partir dos fatos da Bíblia lá, tá bom? Mas é muito bacana isso daqui. Ele vai se desenvolver como um adulto sempre amargurado, sempre triste por tudo que ele proporcionou para a família dele. Mas ele vai ter os momentos de redenção dele e não sei se vocês já viram, sabe aqueles filmes romanos que aparece aquelas bigas lá com 4 cavalos na frente, o cara vai que nem louco lá, aquele negócio, aquilo ali chama quadriga, tá bom? Quadriga por causa dos quatro cavalos que vão ali na frente, tá? E essa parte que acontece esse evento que ele vai participar com essa quadriga aí, vai ser assim, o plot twist ali da história, até chegar a reencontrar a sua família e tudo, né? Não deixa de ser um romance, né? Então, é escrito para ser bonitinho. Alguns desfechos ali são merecidos, outros vão ficar em aberto, aquela coisa toda, né? Mas é um livro que vale a pena, sim, tá? Tanto por quem escreveu, tanto pela história, tanto quanto a história é desenrolada, tá bom? Como que a história chega no final. É isso daí. A indicação de hoje para vocês é essa. Ben-Hur, coronel general, general Lew Wallace, mais conhecido como Lew Wallace. Recomendo fortíssimo para vocês. Até a próxima.